Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro que se complica. Agora Bolsonaro corre o risco de ser condenado novamente. Aí você fala, pô Cláudio, quantas condenações o Bolsonaro tem? Bem, sobre as condenações a gente vai falar mais à frente, mas eu vou dizer para você nesse vídeo aqui quem é que votou contra o Bolsonaro, quem é que votou a favor do Bolsonaro, e aí consequentemente, né, o Bolsonaro recebeu também uma multa gigantesca que daria para comprar uma casa. Ele e mais uma outra pessoa, eu vou falar aqui também. Nesse vídeo de hoje, eu vou revelar para você quais foram o motivo maior, pelo menos ao meu ver, que fez com que o Bolsonaro fosse condenado. Talvez se ele não tivesse dito essa palavra que eu vou mostrar para você, essas frases que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, provavelmente o Bolsonaro hoje estaria aí, né, elegível, pelo menos para disputar aí contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima eleição. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Direito e Política. Como eu já disse, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de justiça e política, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudio Pereira e vamos lá, vamos para a matéria. Vamos dizer aqui, vamos revelar para você quais são as situações aqui que complicam a vida do Bolsonaro. Eu não sei como é que tá o som aí, mas se o som estiver bacana, você comenta aí, tá? Matéria da Folha de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral tem 2-1 por Bolsonaro inelegível e multa aí de R$425 mil por uso eleitoral. E o que é que foi que o Bolsonaro, qual foi o crime do Bolsonaro, qual foi a maior gafe do Bolsonaro que fez com que ele saísse aí das eleições, né? Eu sei que praticamente aí complicou mais aí, mas vamos lá. O tribunal julga aí o ex-presidente Bolsonaro por ações que o acusam de usar o dinheiro público para ato eleitoral. Tá? Mas foi isso? Não. O ministro falou uma frase assim que realmente impactou. Eu, sinceramente, depois que ele falou aquilo, eu sinceramente fiquei convencido. Eu não sei se vai te convencer, mas já deixa um like aí. A análise será retomada no dia 31. Então foi ontem o julgamento e tal, mas a matéria saiu aqui agora há pouco na Folha de São Paulo. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, e o ministro Floriano de Azevedo Marques votaram nessa quinta-feira, dia 26, para declarar a inelegibilidade por 8 anos do presidente Bolsonaro por, campanha eleitoral com dinheiro público, tá? No dia 7 de setembro do ano passado. Já o ministro Raul Araújo manifestou-se pela rejeição das ações contra Bolsonaro e Braga Neto. O ministro aí, né, o ministro Ernesto Araújo, perdão, gente, o ministro Raul Araújo votou a favor do Bolsonaro e o Braga Neto, tá? Enfim, ele não quis que o Bolsonaro fosse, de certo modo, se complicasse, tá? O corregedor votou para aplicar uma multa de R$425 mil. Gente, perdão, acho que eu me embolei aqui. O ministro Araújo manifestou-se pela rejeição das ações contra Bolsonaro e Braga Neto. É isso mesmo. É que é tão louco o cara, diante de uma situação, ele votar para que o Bolsonaro não seja, né, de certo modo, responsabilizado, que a gente fala assim, eu acho que ele é errado, tá? É tão assim, é complicado. E aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá tomando partido? Não, tô falando aqui a verdade, para você não ter um objetivo de mentir, tá? Nem para A ou B, né? Se fosse também, eu diria, você já viu aqui várias vezes, eu falando aqui, olha, eu acho que realmente isso aqui o Bolsonaro ele não tem culpa. Em uma das poucas exceções, mas falei. O corregedor votou para aplicar uma multa de R$425 mil. Você tá doido, cara. Dinheiro demais. E mais 200 conto pro Braga Neto. Embora Braga Neto tem que explicar a situação lá do dinheiro que sumiu lá, dos 1 bilhão de reais lá do Rio de Janeiro, né? Mas enfim, mas vamos lá. Benedito, que também é relator do caso, se manifestou contra a inelegibilidade de Braga Neto, né? Já Floriano votou a favor de tornar o então candidato vice inelegível, tá? Então, eu acho que é errado. Se o Bolsonaro e o Braga Neto estavam participando da mesma campanha, todo mundo vai ou é perdoado ou é condenado. Essa que é a realidade. Não dá para dizer, esse não, para mim isso não rola, é minha opinião. Após o voto de Floriano, a sessão foi suspensa e será retomada na próxima terça-feira. Ainda faltam os votos de 4 ministros, inclusive do presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão. Bolsonaro foi declarado inelegível por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
no julgamento de uma ação que tratava de reunião com embaixadores, na qual ele fez ataques e divulgou mentiras sobre o sistema eleitoral. A condição dele não muda caso seja condenado também nessa ação. Então, independente de o Bolsonaro ser condenado ou não, não vai mudar, tá? Nessa ação, porque ele já foi condenado em outras. Essa que é a realidade. Mas ele tem a obrigação de recorrer. Por isso que o Bolsonaro recorreu. Os advogados do Bolsonaro aqui estão extremamente nervosos, dizendo que houve uma celeridade muito grande, né? Onde todo mundo aqui no Brasil quer que a justiça seja feita o mais rápido possível. Mas no caso dos advogados do Bolsonaro aqui, não. As ações agora afirmam que houve abuso de poder econômico e, consequentemente, político, tá? Do ano passado. E quem foi que ingressou com essas ações? Foi o PT e a Soraya Tronic, tá? E aqui falando sobre a situação do Benedito. Em seu voto, Benedito relembrou que a comemoração cívica vinha sendo tratada como evento eleitoral pelo Bolsonaro, né? Com investigações com instigações do Bolsonaro, tá? Abre aspas. O Bolsonaro falando: há um combate decisivo contra pessoas imaginárias, né? Fecha aspas. Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, para seus apoiadores irem às ruas pela última vez, tá? Então, as falas do Bolsonaro, ela complicou, tá? Teve mais uma outra situação aqui, abre aspas. O que se viu nas manifestações feitas nas convenções partidárias em julho do ano passado e na propaganda eleitoral vinculada em 6 de setembro do ano passado foi a inequívoca difusão de mensagens associando a comemoração do bicentenário no caso da independência, e todo o seu simbolismo à campanha do investigado Bolsonaro, tá? A prova, aqui tá ele falando, a prova dos autos demonstra que essa mobilização não envolveu exclusivamente atos da campanha. Houve uma nítida referência aos atos oficiais com desgastes para a participação das Forças Armadas, tá? Então tá aqui um pouco aí da fala do ministro. Aqui tem o ministro Alexandre de Moraes partindo para cima, a casa caindo. Bem, é o seguinte, gente. A situação do Bolsonaro se complica. Provavelmente ele vai ser condenado mais uma vez. E aí se fala assim, tá, mas e aí? O que isso implica? O que implica, né, que segundo aqui o próprio ministro, é que o Bolsonaro, ele acabou aí andando por um caminho errado, quando ele falou, iremos às ruas pela última vez. Isso é um fato que, de certo modo, né, mostra que é como se ele também, consequentemente, quisesse dar um golpe no Brasil, tá? Então é mais ou menos só para você ter uma noção da loucura que foi esse ato aí do Bolsonaro. Eu acho que isso acabou complicando um pouco mais. Na minha visão, o Bolsonaro não precisava disso. Ele poderia simplesmente disputar com Lula numa boa, da melhor tranquilidade possível. Quando você apresenta um currículo em alguma empresa, você vai sair brigando lá com o candidato para ele não chegar lá? No final, não. Você apresenta o seu currículo, a sua experiência, o seu nome, né, as coisas que você fez, a sua formação. E no caso do Bolsonaro, o que ele apresentou? Nada. Então, ele chamou o pessoal lá, de certo modo, chamou embaixadores para, de certo modo, procurar uma outra maneira de tirar toda a credibilidade do sistema eleitoral da qual o próprio Bolsonaro foi eleito. Essa que é a realidade. Então, só para você ter mais ou menos aí uma noção de como é o nível da insanidade que houve aqui no Brasil. De certo modo, naquele tempo, talvez a justiça estivesse um pouco mais com as mãos um tanto que presas, né? Essa que é a realidade, se é que eu posso utilizar essa palavra, né? Estava ali um tanto que complicada, mas agora parece que as coisas já voltaram ao normal. E o Bolsonaro, de certo modo, acabou se complicando, porque o Benedito está partindo para cima. Por outro lado, tem aí o outro ministro que, de certo modo, não queria que o Bolsonaro fosse condenado. Isso é para você ter mais ou menos aí uma noção. Enfim, pessoal, eu acredito que o que o Brasil hoje mais precisa é uma justiça. Porque o que nós vemos no Brasil, muitas vezes, é uma situação muito complicada, né? Pessoas pegando aí, roubando, furtando um pão ou 10 reais de pão, ficando punidas aí por 30 anos, e pessoas roubando aí, né, ar-condicionado de escola, né, e essas pessoas mesmo sendo premiadas. É uma verdadeira vergonha, é um desastre tudo isso, e quem sofre com toda essa situação é eu e é você. O que eu quero aqui em relação ao caso do Bolsonaro, de verdade, tá? O que eu quero aqui sobre a situação do caso do Bolsonaro não é nada mais, nada menos do que a simples justiça, equidade, paridade de armas,
que o processo seja seguido aí, né, num devido processo legal, enfim, todas as etapas do processo sejam seguidas. E eu espero que o Bolsonaro, se condenado, se ele tiver, de certo modo, praticado qualquer coisa irregular, que o que mostra, né, a princípio são muitas, eu espero que ele seja condenado. Agora, se de repente não houver provas o suficiente, deixe ele aí livre, leve e solto nesse sentido, né, com a possibilidade de disputar aí as próximas eleições. Mas o que se aparenta é que o Bolsonaro cometeu muitas irregularidades. E gostando ou não, em especial para quem gosta do Bolsonaro, aquilo que ele fez, se o Bolsonaro tivesse um pouco mais de juízo e tivesse amigos verdadeiros, até mesmo a própria Michelle Bolsonaro poderia ter falado para ele: olha, você vai se complicar trazendo embaixadores para cá, chamando esse pessoal, indo em atos aí, né? Quem, pessoal, leva as coisas com seriedade, com muita humildade e que leva a sério aquilo que está fazendo, né? Ele não iria ter aquele tipo de atitude que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro só foi para as ruas naquela época lá colocar tanque das Forças Armadas e toda aquela situação constrangedora, sabe por quê? Porque ele, de certo modo, já estava prevendo que iria perder ali praticamente em campo. E quando você, de certo modo, sabe que você vai perder algumas pessoas, né? Aquelas de caráter duvidoso, quando elas sabem que vão perder ali em campo, elas procuram outras maneiras, assim como o Dick Vigarista, né? Perdia tempo, o tempo todo na corrida, tentando atrapalhar os adversários, tá? E é mais ou menos o mesmo caso. Você sabe que vai perder quando o cara é meio, né, diferente, ele sabe que vai perder em campo, o que que ele faz? Ele utiliza outras formas. E aí, o Bolsonaro teve um sério problema. A população brasileira não gostou do mandato dele. Soube que, de certo modo, ele conduziu muito mal as coisas aqui no Brasil. E aí, ele perdeu. E sem a máquina pública, para, de certo modo, para poder livrá-lo dos braços da justiça, ele está indo aí, consequentemente, na Polícia Federal todo dia, constantemente. Então, na minha visão, o Bolsonaro cometeu vários gafes, sim, né? Só que também não adianta só chegar aqui e falar, cometeu. Eu não tô aqui com o processo, eu não tenho lá, né, a petição, vendo as provas as provas da acusação, enfim, a defesa. Mas na minha visão, só por aquele ato de chamar embaixadores lá, para mim já é o fim da picada. E aquela parte dele ir, né, aos atos públicos no dia 7 de setembro, ficar com aquela conversa lá, para mim é uma furada. Não só o Bolsonaro, mas qualquer candidato que vá fazer esse tipo de presepada, desculpa a expressão chula, seja candidato de esquerda, seja candidato de direita. Acho que, né, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Muito obrigado, eu sou o Cláudio Pereira, valeu por você ter assistido o vídeo até aqui. Embaixo aí, né, você tá cansado de saber, segue o Pix aí do canal, caso você queira, você já ajudou até aqui, já ajudou demais, mas caso você queira, de certo modo, ajudar a gente, eu agradeço muito, tá? Eu vou colocar o Pix aí, caso você queira contribuir. Eu sei que já ajudou demais, mas se você quiser contribuir, ajuda muito. Beleza? Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima oportunidade. Eu esqueci de pedir o like, mas ó, você já sabe. Dá essa força, dá essa moral. Valeu, pessoal. Um abraço. Faz o L.